Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Hoje é quinta-feira, dia de ouvir o bom professor Lúcio Pachter. Boa conversa do Lúcio. Alô, professor Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, prazer ouvi-lo. Onde é que você está nesse momento? Estou em São Luís do Maranhão. Terra de Sarney. Aqui é uma ilha, sabe, muito semelhante assim a Florianópolis. E aqui, Adelor, tem um fenômeno das marés que é algo que eu acho que é único no Brasil. Os barcos ficam na areia, a ponte com centenas de metros que liga a ilha ao continente, ela fica simplesmente sobre uma área seca. E em questão de 4 horas, aquela água toda que saiu para o oceano retorna. É um espetáculo único. E aqui me informando com as pessoas do local, me disseram que é talvez a segunda ou terceira maré do mundo em repouso e avanço. É um espetáculo assim impressionante de ver. E daqui de onde estou agora, eu vejo a enseada lá embaixo. E nesse momento a maré está alta, está cheia. E é algo muito curioso de se ver. Adelor, vamos conversar hoje sobre 2 breves temas. Aliás, que foram pauta da aula de ontem em São Luís. O primeiro deles é sobre as tendências existenciais. Olha, assim como há contas que a gente precisa pagar, impostos, né, que são tão pesados, e as contas do dia a dia, PTU, água, luz, existem determinadas contas existenciais que, por várias questões, às vezes são oferecidas a quem nada tem a ver com ela. Muitas vezes, num relacionamento de amizade, no trabalho, família, às vezes nos são oferecidas contas pesadas e, por estarmos naquela situação, naquele momento, compete muitas vezes a nós pagar essas contas. Quando tem cacife para isso, essencialmente falando, tudo bem. Mas muitas vezes a pessoa não tem, já está sobrecarregada, é muito difícil para algumas pessoas. Então, o primeiro fator aqui diz respeito a como identificar as contas existenciais. O rapaz que está saindo com uma menina que ele conheceu na universidade, como saber que nesse relacionamento com ela ele não será exigido dele pagar uma conta que não cabe a ele, mas a um ex-namorado dela ou alguém que passou pela vida dela, deixou pendências que agora estão sendo oferecidas a ele. Existem algumas características aqui que nos servem de indício para isso. A primeira dessas características diz respeito aos predicativos que não tem nada a ver com ele. Então, ele está no barco, essa menina vai pedir um refrigerante, um vinho, e ela vira para ele e começa a dizer: puxa, engraçado como você tem a mania de fazer essas coisas. Ora, ele nunca saiu com ela, a primeira ou segunda vez que está saindo, ela está provavelmente atribuindo a ele algo que não pertence a ele. Que ela viveu, talvez, na família dela, com amigos ou com outro namorado. É muito importante a gente saber isso. Claro, quando acontece uma vez ou outra não tem maiores problemas, mas quando é frequente, aí fica melhor caracterizado esse fenômeno. Outra coisa são as universalizações. Né? A menina vira para o rapaz e começa a dizer: puxa vida, vocês homens têm a mania de mandar nas mulheres, de decidir pelas mulheres e tal. Essa universalização, quando muito frequente, dificilmente diz respeito a nós, a cada pessoa. Ela pegou um termo que viveu 1, 2, 3 vezes com algumas pessoas e agora acha que todo mundo é daquela maneira e coloca o rapaz nessa história. Por último, não há uma atualização de dados. Então, quando ela conversa com ele,
É como se ela estivesse falando com outra pessoa do passado e não com ele. Ela não atualizou essa pessoa que chega na vida dela os dados referentes a ele. É como um funcionário que chega na empresa e o patrão trata esse funcionário como um antigo funcionário que foi embora. Não atualizou os dados referentes a essa nova pessoa. Imagine que isso acarreta na vida das pessoas, de muitas pessoas, quando chegam a um lugar, a um contexto, a uma família, a um relacionamento afetivo, achando que são pioneiros naquilo, que são únicos e que serão tratados como únicos e que serão vistos por aquilo que são, como são, podem ter uma pequena decepção quanto a isso. Colocado o problema, já que estamos no âmbito da filosofia clínica, o que se pode fazer sobre isso? Uma das coisas que se pode fazer sobre isso é fugir aos predicativos e às universalizações, apontando as características. Essa é uma maneira básica, trivial, só que, dependendo da complexidade do caso, pode não funcionar. Um exemplo é o funcionário mostrar para o patrão dele as peculiaridades dele, funcionário. Tá? Dizer, olha, o senhor notou que eu embrulhei esse pacote e fiz isso e não estava nas minhas competências, mas eu fiz. Isso vai funcionar em maior ou menor grau de acordo com a interseção que estabelece entre os dois. Né? Às vezes isso não resolve nada e ainda agrava todo o problema. Por último, a questão de significado. Muito visitada hoje, muito vista em muitos contextos. Significado é um item que foi trabalhado por muitos filósofos, como Viktor Frankl, muitos, Heidegger trabalhou essa questão na linguagem, e diz respeito ao fato de algumas pessoas darem forte ênfase não ao que estão vivendo propriamente, mas aos sentidos daquilo que dizem. Então a menina diz para o rapaz, ela pergunta para o rapaz se eles vivem um casamento, se é um noivado, se é um namoro, se é uma amizade colorida. Para algumas pessoas a definição do que é vivido é mais importante do que aquilo que propriamente é vivido. Elas funcionam dessa maneira. São os marcos, as estradas existenciais, os caminhos que pautam por aí. Se a pessoa não tiver isso, ela fica perdida. Então a pessoa, geralmente, pessoas que têm um tópico significado muito forte na estrutura de pensamento delas, elas costumam questionar o que elas estão fazendo, o que é isso exatamente. E algumas pessoas apresentam significados flutuantes. É complicado lidar com algumas pessoas assim, pode ser complicado porque varia muito o significado, às vezes de hora para hora, a pessoa de repente está muito bem e a gente fala algo simples, uma opinião corriqueira, e a pessoa muda vertiginosamente de humor, de temperamento, achando que foi ofendida. Essas flutuações de significado geralmente estão presas a algum tópico, a algum subitem. Às vezes o que faz mudar o significado da vida da pessoa é o contexto. Ela sai de um lugar e vai para outro, pronto, para ela o sentido das coisas muda. Outras vezes não, outras vezes é com quem essa pessoa fala. Então se ela está falando com o patrão ou com o funcionário, muda completamente a maneira como ela atribui sentido às coisas. Uma maneira de a gente poder lidar com isso, talvez fosse interessante descobrir o que faz a pessoa variar tanto o significado na cabeça dela. E claro, uma pessoa que quebra esse tópico por alguma razão, ela pode olhar para o mundo e não ver mais sentido nas coisas. Não quer dizer que ela não vai viver. Muitas pessoas não precisam de sentido para viver. Mas para aquelas para as quais é importante, aí é diferente. Um abraço, Adelor, e até a próxima quinta-feira. Muito bom dia, boa viagem, um abraço.